Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Ahn, Vamos fazer uma oração? Uma pressa, uma reza. Vamos, por favor. Então, então hoje é sexta-feira. Hum, ahn, Olha só. Nessa madrugada aqui na Inglaterra, eu acordei por volta de 1h30 da manhã. Eu acordei, fiquei na cama um pouco e depois resolvi ir lá na sala, que é no andar de baixo, para beber um chá e ver, né? Assim, tal, se realmente era uma hora adequada para acordar, entendeu? Tipo, bem, se eu não conseguir voltar a dormir, eu simplesmente, né, espero o dia amanhecer, me organizo e vou fazer minhas atividades cotidianas. Então, eu desci, bebi meu chá, fui lá pro andar de baixo, bebi meu chá, não sei o quê. Aí depois subi, fiz algumas coisas e simplesmente coloquei um vídeo, tava procurando um vídeo para assistir no YouTube enquanto eu tava voltando a dormir e meditar, né? E algo positivo, claro, né, gente? É bom sempre pensar no positivo, não é que o negativo não vem à tona, mas lembra, né? Então eu peguei o meu celular e fiquei e nisso tinha um vídeo sobre um rabino. E esse vídeo estava falando sobre a prosperidade. Isso mesmo, prosperidade. E ele ensinou um negocinho, ele ensinou uma passagem bíblica do livro de Salmo, no capítulo 65, no versículo de 9 a 13, entendeu? Ele falou do Salmo 65, do versículo 9 a 13. Ele falou que aquele versículo de 9 a 13 é um versículo baseado em prosperidade, entendeu? E que se você quiser ser próspero, se você quiser ser próspero, entendeu? Que faça esse exercício que ele recomendou, que é simplesmente escrever o versículo de 9 a 13 do Salmo 65 à mão, com caneta e caderninho, tá bom? Eu não sei se eu já falei aqui nos meus vídeos, mas escrever as mãos é muito bom e esse rabino estava confirmando. Tem toda uma ciência,
todo um ritual, todo um, entendeu? Que é escrever à mão, gente. E o rabino confirmou. E eu já escutei isso, ó, há muito tempo atrás, entendeu? Muitos anos atrás. Já faz bastante anos que eu tenho um diário, que a gente chamava diário naquela época antiga, né? Diário. Faz muitos anos, ó, eu sempre tenho diário, né? Sempre. Para escrever, para... E nisso, ele recomendou fazer esse exercício escrevendo à mão o Salmo 65, versículo 9 até o versículo 13, à mão por 40 dias. Interessante, né? Bem, tá aí uma sugestão bem interessante, entendeu? Já que você quer muito prosperar, né? Quem não quer prosperar? Não é isso? Todo mundo quer prosperar, até porque tudo bem que tem pessoas aí, né, que estão explorando esse certo aspecto da divindade de Deus, de Jesus, né? Mas, gente, olha só, a gente não se fala filho de Deus, né? Filho de Deus, filha de Deus. Como é que a gente fala que Deus é nosso pai, né? Nosso papai, que Deus é o criador de tudo, 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 e nós, né, temos essa mente de escassez. Não pode, né? Se nosso pai é o rei do universo, entendeu? Ele é o rei do universo, a gente não pode simplesmente ter uma mente de escassez. Não podemos. Desde pequenininha eu já via isso nas pessoas e me dava um dó, sabe? E eu já observava as pessoas. Acho que ali eu já era uma cientista. Eu observava as pessoas e achava tão assim, tão interessante a mente delas, como funcionava, né? Olha, gente, é o seguinte. Aí tem agora, né? Tem muita pregação sobre o gospel da prosperidade, né? Tem muita gente que fala, não, porque isso é errado, que as pessoas estão se concentrando muito no gospel da prosperidade, que não é para ficar tão baseado nesse conceito mental. Gente, não é assim não. Deus é riqueza. Então, se um filho de Deus tem a mente de riqueza, é muito fácil ele prosperar. Vai ser muito fácil, contanto que faça de acordo com leis universais, né, gente? Então, mas vai ser fácil prosperar, porque a mente dessa pessoa não é de escassez, não é limitada. Olha só, quando eu olho para minha vida, gente, eu sou uma pessoa muito próspera, entendeu? Na minha casa, tudo bem que não é uma casa luxuosa, mas a minha mente é próspera, entendeu? Minha mente é próspera. Minha casa, eu tenho de tudo que eu preciso, que eu necessito. E até um pouco de luxúria também, né? Luxúria sim, né? Entre aspas. A mente próspera, ela tem a prosperar, porque não é uma mente de escassez. Tá entendendo? A escassez não mora lá. Até porque a escassez é uma entidade. Toda palavra é uma entidade. Então, se você tem uma mente de escassez, não tem como a pessoa prosperar. Não tem, gente. Tá entendendo? Então, tem que realmente, entendeu? Ligar a mente próspera. Tem pessoas que têm uma mente tão distorcida que às vezes eu como cientista, às vezes penso assim, ai, o que é isso, sabe? Então, olha,
Não é errado, entendeu? Não é errado falar sobre o gospel da prosperidade, mas com isso tem que fazer toda uma reprogramação mental, parar de ter essa mente de escassez. Aí você fala assim: ah, você não sabe da minha situação, garota. Eu sou uma assalariada, entendeu? E tenho 2 filhos para cuidar e moro num barraco. Muito bem, eu também já morei no barraco. E eu não era nenhuma assalariada. Eu vivia do salário do meu ex, entendeu? Vivia do salário dele, que não era muita coisa, não. Eu era muito jovem, muito adolescente, entendeu? Muito jovem. Eu vivia do salário dele. Não foi um relacionamento muito duradouro, porque teve os seus conflitos. Mas no pouco tempo que convivi com essa pessoa, num barraco de um vão, meu barraco era limpinho. Eu varria lá fora, no quintal, varria dentro, entendeu? Que o chão era de barro, entendeu? Deixava tudo bonitinho, tudo organizadinho, tirava o pó, entendeu? E eu me achava rica, porque eu tinha o quê? Eu tinha um barraquinho, entendeu? Tá entendendo como é que é? Eu comia feijão e arroz e uma mistura todo dia, mas eu me achava rica. Eu achava que juntos a gente podia construir algo muito melhor. É claro que não deu certo por coisas, por motivos que agora não é relevante aqui nesse vídeo. Tá entendendo? Mas eu me sentia assim, eu me sentia próspera, eu me sentia rica, entendeu? E não tava nem sendo uma assalariada que já tava vivendo do salário dele, entendeu? Aí você fala assim: esse vídeo não vai ser muito longo não, porque eu vou deixar meus vídeos bem curto e gostaria de pedir algo para vocês, porque eu nunca pedi aqui nesse canal. Se vocês quiserem, é de vocês. Por favor, dê o gostar ou dê o não gostar e dá um comentário aí, mesmo que seja um comentário, né, que não seja positivo, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês. Por favor, eu peço muito, tá? Aí é vocês, entendeu? Dá um comentário aí, coloca o gostar ou não gostar, aí é de vocês. Mas olha só, aí você fala assim: como eu posso ter uma mente próspera quando tudo que vejo ao redor de mim é escassez? Você não se preocupa com o que você vê ao redor de você. Você trabalha em você. Tem uma música do Michael Jackson que fala assim: se você quiser mudar o mundo, você tem que começar com a imagem da pessoa no espelho. Por exemplo, se você colocar um espelho na tua frente, que imagem você vai ter? É sua. Então você tem que começar a trabalhar em você. Não o que tá lá fora ou o que tá ao redor de você, entendeu? Deixa, porque quando você trabalha em você, essa energia ela é transmitida para o ambiente esférico de realidade e tudo ou todos vão ter que se ajustar com a sua mudança, que no caso é positiva, né? Tô falando em mudanças positivas, porque também tem mudanças negativas, sabemos disso. Então é isso, entendeu? Aí você fala assim: poxa, mas é muito difícil, sabe? Porque às vezes eu não tenho nem um dinheirinho para comprar uma carne. Eu tenho que comer uma mistura ali. Agradeça. Agradeça. Porque pelo menos você tem um dinheirinho para comer uma comida e uma misturinha. Às vezes muitas pessoas não têm nem isso. O agradecimento, ele é essencial. Entendeu? Agradecer, mas como agradecer? Orando. Colocar o pratinho de comida na frente de você, já vai orando, já vai agradecendo aquilo ali, ó. Entendeu? Eu aprendi isso com uma brasileira aí que faz vídeos aí no Brasil. Ela fala uma coisa muito bonita. Ela fala assim: agradece que a graça desce. Olha só que frase bonita, né? Ela não sei se é dela ou se ela, não sei se ela inventou, se ela ouviu, mas eu aprendi com ela. Agradece que a graça desce. Entendeu? Então é isso, agradeça. Entendeu? Antes mesmo de me tornar desculpa. Antes mesmo de estudar aspectos bíblicos da palavra,
Eu já tinha uma mente de agradecimento. Eu já sabia que Deus não ia me deixar faltar nada. Nada, nada, nada. Eu não tinha conhecimento, relacionamento direto com Jesus, não. Entendeu? Sempre acreditei nele, sempre respeitei ele, sempre o amei de muito, de paixão mesmo. Mas, assim, um relacionamento assim, mesmo de estudar a palavra dele, os conceitos, eu não tinha muito isso não vou mentir, entendeu? Mas eu já era agradecida, já vivia na mente de abundância. Tô falando sério, por exemplo. Eu mencionei agora esse relacionamento aqui, né? O relacionamento se tornou um pouco abusivo na parte dele, né? Por causa de fofoca. Fofoca, gente. É outra coisa que Deus odeia. A Bíblia fala que Deus odeia uma língua perversa. A Bíblia fala, é bíblico. Então, por causa de fofoca, né, o nosso relacionamento, né, terminou. E eu deixei esse cara assim, do nada. Do nada não, né? Teve um motivo. Mas ele foi fazer compras e eu já tinha a intenção de deixá-lo. Porque eu já tinha dado algumas chances a ele, entendeu? Para parar com esse comportamento doentio em relação a mim e ficar escutando, e parar de ficar escutando fofoca, entendeu? Da irmã dele que morava na casa da frente. Ela tava fazendo um inferno nosso, era horrível. Então, um belo dia a gente teve outra discussão horrível por causa dela. E eu falei, eu não vou ficar nessa situação, Jesus, não tem como. De jeito nenhum, Deus. Eu me vi numa situação bem constrangedora e já tinha deixado a casa da minha irmã. Lembra que eu comentei que eu morei muito tempo com a minha irmã lá no Rio. E eu tinha deixado a casa dela para morar com esse namorado. E não deu certo, né? Então eu me vi numa situação eu não queria voltar para casa da minha irmã. Eu realmente não queria, cara, sabe? Não queria mesmo. E nisso, né, depois essa discussão terrível que aconteceu com a gente, né? Fomos dormir, né? A gente dormia, gente, uma cama de solteiro, entendeu? Porque o barraco era pequeno, gente. Ele só tinha uma cama de solteiro. E eu dormi do lado de lá e ele do lado de cá, né? Com essa briga, né? Sabe como é briga de casal, né? E eu pensando, eu nem consegui dormir, mas eu dormi um pouquinho, né? Graças a Deus. Eu lembro que eu dormi. Mas eu pensando, o que é que eu vou fazer? Que isso não pode ser assim, né? Eu não vou continuar nessa situação, né? Aí eu falei, tudo bem. Aí quando foi no dia seguinte, né? Por causa da confusão toda, né? A casa ficou um pouco bagunçada, né? Já era também o final de semana, eu acredito que era um sábado. Era um sábado. E ele ia ficar de folga naquele dia mesmo. No dia seguinte ele ia ter folga, né? E nisso, acordamos e eu muito triste, sabe? Porque não era a primeira vez que a irmã dele fez inferno meu, né? Para com ele. Eu fiquei tão triste, era uma tristeza tão grande, né? Porque eu gostava do cara, não vou mentir, né? Então eu simplesmente fiquei pensando, meditando. E nisso ele no dia seguinte, acho que, eu não sei também qual era dele, gente, eu não sei se era... Eu não bebia naquela época, eu não fumava maconha, sem brincadeira. A gente fumava um pouquinho, fumava assim, era... Mas era muito raro, que não tinha nem dinheiro pra isso, a gente tinha que pagar as contas, isso, aquilo, outro, entendeu? E bebida, essas coisas também não. Era uma vida bem razoável, entendeu? Ele saía pra trabalhar, eu ficava cuidando da casa, limpando isso, tal. E assistindo televisão, enquanto eu ia procurar um trabalho, né? Que eu tava procurando trabalho, de vez em quando. E nisso, quando acordamos de manhã, ele, não sei se ele sabia das minhas intenções, eu não entendo, mas ele tava assim, se desculpando, que ele viu que ele fez errado, né? E sempre se desculpando, sabe? Eu já tava cansada, porque eu nunca fui de dar muitas chances para as pessoas que me magoam profundamente, né? Eu dou chances sim, mas não dou tantas assim não, né? A última coisa que eu revelo é sumir da vida dessa pessoa. Eu sumo mesmo, desapareço.
E nisso ele acordou se desculpando, não, vamos recomeçar, porque isso, e eu... E eu não vou mentir, eu tenho um temperamento um pouco, né, assim, forte. Mas nesse dia eu fiquei olhando pra ele assim, né? E ele, não, por favor, né? Vamos. Até eu falei, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vai se arrumar, vai tomar um banho, vai se arrumar e a gente vai fazer as nossas compras. E eu falei, não vou fazer compra não, hoje não quero. Eu não tava me sentindo muito bem não, gente, não tava mesmo. Aí ele, não, vamos comigo, você não gosta de ir comigo? Eu falei, não quero. Sabe por quê, gente? Porque eu passei a metade da noite que a gente foi pra cama tentar dormir, pensando na minha escapatória, na minha saída desse relacionamento, né, que já estava se tornando abusivo. Aí ele, não, vamos. E nisso, isso mesmo. Aí ele foi embora, né? Quando ele foi embora, eu saí, gente. Olha, era um morro, né? Que vocês chamam, né? Uma comunidade, uma comunidade no Rio de Janeiro. Quando ele saiu, né? Ele foi fazer compras e eu sabia que ele ia demorar um pouco. Eu organizei a casa bem rápido. Lembra? Só era um quartinho, gente. Era um quartinho. Então eu organizei bem rápido, fiz tudo bem rápido, me arrumei e tal, e fui caminhar, gente. Eu tinha que caminhar, eu tinha que ir, né? E nisso, gente, eu caminhando por essa comunidade lá no Rio, nem conhecia direito, gente. E triste, uma tristeza tão grande dentro do meu coração que só Jesus sabia a tristeza que eu estava passando. E nisso, uma mulher falou comigo, sabe? Deus é muito lindo, gente. Eu não vou falar mais de Deus aqui não, porque se eu falar eu choro. E eu não quero estragar minha maquiagem. E uma mulher, uma benção, né? Que vocês falam, uma benção, falou comigo. Aí eu... Gente, parece que aquela mulher foi enviada por Jesus mesmo, vou te contar, viu? E aí eu fui lá e falei com ela. Ela, você é daqui? Eu falei, não. Aí pronto, gente, me desabei com a mulher. Aí falei com a mulher, conversei, falei de tudo, né? Aí ela falou assim, olha, não fica nesse relacionamento não, porque ele já fez isso várias vezes por causa dessa irmã. Essa irmã dele parece que tem um controle sobre ele, entendeu? Deixa pra lá. Se você quiser, vem pra minha casa que eu vou te ajudar. Aí eu, não, mas não, venha sim, venha, eu te ajudo, tá? A gente vê o que vai fazer aí, tá bom? Eu moro aqui. Aí a mulher me mostrou o barraco dela, né? Eu, tá bom. E nisso, quando eu voltei pra casa, né? Ele chegou um pouco alterado, eu acho que ele tava alterado já, sabe? Chegou um pouco alterado e tal. E eu calada, né? Aí coloquei a comida dele, não sei o que, tal, não sei o que. Aí ele querendo me agradar, né? Tal. E eu não tava muito interessada não, né? Porque aquilo já tinha acontecido mais de umas vezes. Aquele comportamento e aquela fofoca, aquela manipulação, aquela coisa doentia. E eu calada. Aí quando foi no dia seguinte, ele trabalhava no domingo, interessante, ele trabalhava no domingo, ele. Aí, mas eu bem calada e não dei nenhum sinal pra ele, né? Aí quando chegou o domingo, dia seguinte, né, fomos dormir, né, tal. Aí quando chegou no dia seguinte, eu arrumei todas as minhas coisas, gente. Quando você fala assim, coisas, que coisas? 2 sacolas de plástico de coisas. Isso é que eu tinha, gente. Sem brincadeira nenhuma. É verdade. 2 sacolas de plástico, aquelas sacolinhas de mercado. Era tudo que eu tinha na minha vida. E nisso eu coloquei tudo dentro, entendeu? Tudo dentro. Tudo, olha, era muito, né, Jesus? Então. E coloquei tudo dentro e
nem fechei a porta, eu acredito que eu nem tranquei a porta. E quando eu tava saindo, eu tinha, essa irmã dele tinha dois meninos, e eles me chamavam de tia. E eles gostavam muito de mim, esses meninos, sem brincadeira nenhuma. Eles gostavam mesmo. Criancinha, gente. Criança, sabe como é criança? E eu tava triste, né? Mas estava determinada a deixá-lo. Eu falei, vou procurar essa mulher, que essa mulher falou que me ajudava. Aí procurei, aí fui, né? Quando eu tava atravessando o campo de futebol, que para ir para onde eu tava querendo ir, tinha que atravessar o campo de futebol. Quando eu tava atravessando o campo de futebol, os menininhos, meus sobrinhos, tão bonitinhos eles, que Deus a tem. Que Deus tome conta deles. Eles, tia, correndo, né? Correndo. Eles estavam no campo de futebol. E eu cega de rancor. Não, rancor não, de sofrimento. Nem vi eles, mas depois eu... Aí eles vieram correndo. Tia, você vai pra onde, tia? Deus do céu, a tristeza do coração, pá! Aí foi aí que uma lágrima caiu. Eu falei, olha... Eu falei, a tia nunca mais vai ver vocês. Aí eles, como assim, tia? Eu falei, não tem problema, mas fique com Deus. E a tia ama muito vocês, mas ela nunca mais vai ver vocês. E foi dito e feito, eu nunca mais vi essas crianças na minha vida. Nunca mesmo. E fui pra casa dessa mulher, e essa mulher interessante. Essa mulher tava com o namorado, né? E eles estavam se divertindo. E eu fiquei lá na sala, né? E ela me agitou sim, nisso fui pra casa dessa mulher. E essa mulher falou com uma colega dela. E dizem que tinha uma mulher lá em Jacarepaguá procurando por uma empregada doméstica pra dormir no trabalho. Olha como Deus é lindo, gente. Tá vendo como é que é? E o emprego era pra fazer tudo, gente, tá? Tudo, até passar roupa. E cuidar de duas crianças. Eu falei, tá ótimo, né? Eu não tenho muita escolha mesmo, tá perfeito. E se eu quisesse, podia ir até no dia seguinte, que era na segunda-feira. Olha só, gente, tá vendo que não é bom ter uma mente de escassez? E era um salário mínimo. Era um salário mínimo, gente. Mas já que eu ia dormir na casa dela, comida, né, moradia, no salário mínimo, eu falei, tá ótimo. Eu acho, gente, eu acredito que era até R$350 naquela época, sem brincadeira nenhuma. Oxente, no dia seguinte, né, eu dormi lá na casa da mulher, né? Eu não sou muito de dormir em casa estranha não, tá, gente? É muito, pra mim é um pouco complicado dormir em lugar estranho. Sempre fui assim, sabe? Sempre. É uma coisa minha. Então, tirei um cochilo na casa dessa mulher, né? E no dia seguinte fui lá pra entrevista, né? A tal da mulher que ia me contratar até humilhou um pouco, né? Acho que era o jeito dela assim mesmo. Depois se tornou uma grande amiga minha. Amiga assim, entre aspas, né? Se tornou uma pessoa muito querida por mim, né? Teve seus coisas. Depois eu falo aqui um pouco, mas anyways. Aí fui lá, fui entrevistada. Ela, se você quiser, o trabalho é seu. Aí teve um pouco ali de uma humilhação, quase. Mas não foi humilhação não. Mas eu me senti humilhada, assim, entendeu? Mas eu falei, bem, não tenho tanta escolha, então vou realmente pegar esse trabalho. Então peguei o trabalho, né? E a menininha tinha 2 aninhos. 2 aninhos ela tinha. E pronto, tá vendo? Não tive uma mente de escassez. Eu tava triste por causa do término do relacionamento, mas eu sabia que Jesus ia me mostrar uma saída, entendeu? Porque, olha, gente, pra tudo tem uma saída. Tudo, não importa a situação, entendeu? Em menos de 48 horas, a briga foi na sexta-feira à noite. No sábado ele foi fazer compras. No domingo eu o deixei. Menos de 48 horas, 72 horas, eu já estava com um emprego, praticamente, né, em outra casa e com outra vida, gente. Tá entendendo? Então não precisa ter uma mente de escassez, não importa o que você está vivendo agora. Se apegue a Jesus, ore, agradeça,
tá recebendo um salário, começa a agradecer, entendeu? Se você tá recebendo um salário há 2 anos e você até agora está conseguindo pagar suas contas, você não acha que você não deve agradecer? Então, tá entendendo? É agradecendo, entendeu? É agradecendo mesmo. Não tendo essa mente de escassez, de limitação. Se você tiver dificuldade de se sentir agradecida por algo, vá caminhar na natureza, entendeu? Vá caminhar na natureza e veja as árvores, os pássaros, as plantas, o mar. O mar, olha para o mar. O mar é um simbolismo tão imenso da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Entendeu? Do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso infinito. E da nossa mamãe também, a nossa Virgem Maria. Que Deus a proteja, que Deus sempre a tenha. Tá entendendo? Então, não importa. Vai para uma praia, senta lá, medita na infinidade do mar, da areia, entendeu? Pelo amor de tudo que é sagrado, dos santos, dos anjos, dos arcanjos, não fica nessa mentalidade de escassez. Deus vai te dar uma resposta. Deus vai, entendeu? Mostrar um caminho, entendeu? Se comunica, fala com alguém que você não é estranho, não sei, entendeu? Mas a mente de escassez é que traz, entendeu? Escassez para dentro de casa, tá entendendo? O universo não, o universo não é scarcity, não é escassez. Olha para o céu à noite, vê as estrelas, quantas estrelas existem no céu, entendeu? E de acordo com alguns conceitos científicos, toda aquela estrela que você vê é um sol aparentemente, entendeu? Não sei se é verdade isso, mas eu escutei isso, que quando você olha para o céu à noite e você vê as estrelas, são sols em galáxias distantes. Olha só, gente, quantas galáxias existem no nosso lindo universo, né? Então, não se preocupa da onde vai vir, entendeu? O dinheiro para fazer isso. Começa a agradecer, agradecendo. Tira essa mente de escassez. Conversa direitinho com o teu filhinho quando pedir algo, entendeu? Eu aprendi isso muito tempo atrás. Entendeu? Cometi erros, claro, que eu tava aprendendo. Mas eu aprendi, tipo assim, quando meu filhinho vinha pra pedir algo pra mim, ou minha filhinha, entendeu? E às vezes o negócio tava feio aqui no bolso, né? Eu falava assim, espera até esse dia, tá bom? Espera, tá bom? Aí ele, é mesmo, mãe? Eu falei, espere até esse dia, tá? Aí ele, tá bom. Porque, olha, assim você não coloca medo no teu filho e na tua filha, nos teus filhas, tá bom? Crianças, não coloca medo neles, tá entendendo? Tipo assim, tá bom, eu não tô explicando direito, sinto muito, eu tô indo muito rápido. Por exemplo, teu filhinho vem pedir uma caneta que é especial, né? Aí você fala assim, que caneta? Vai pra lá, ô capeta! Que caneta? Eu não tenho nem dinheiro pra comprar o arroz, ô... Não, é horrível isso. Terrível. Deus não vai ficar feliz com você, tá bom? Primeiramente, é uma criança inocente. Segundo, você tem que dar um exemplo pra ele. Então você fala assim, caneta, filho, é mesmo? E quanto é essa caneta? Ah, não sei não, mamãe. O meu coleguinha tem na escola, é? Então você pode esperar até, vamos supor que você vai receber no final do mês. Aí você fala assim, será que você pode esperar até o final do mês? Aí ele, é mesmo? Espera até o final do mês. Em vez de ficar alterada, chateada, né, angustiada, porque não tem nada para fazer e o filho ainda vem e pede uma caneta especial. Aconteceu comigo. Eu lembro que meu filho veio e pediu uma caneta, né? E eu fui e comprei a caneta, mas aí não era a caneta, diz ele, né? Que não era a caneta. Eu sei que eu falei assim, não é a caneta. Que caneta é essa que você quer? Eu pensei que era a caneta que ele queria, mas aparentemente não era a caneta que ele queria. Aí eu sei que eu perdi, né? Eu falei, não é possível, não era essa caneta. Perdi o controle, né? Porque eu tinha gastado um preço na caneta também, entendeu? Aí quando eu vi a cara do meu filho, né, pequenininho, quando eu vi a cara dele, aí ele,
Aí eu falei, eita, não, vou pedir, tem que pedir perdão a ele, desculpa. Eu falei, desculpa, filho, desculpa, mas o que aconteceu? Eu sei como é que é, porque eu já vivi isso, eu já tive lá. Eu tava com carro para consertar, gasolina para colocar no carro, contas para pagar. Eu sei como é que é, porque, entendeu? O inimigo, ele quer você assim, ó, entendeu? Na porrada. E a gente dá porrada nele é se comportando como realeza. É assim que a gente dá porrada nele. Quando eu percebi que eu fiquei aborrecida com meu filho, porque além de ter gastado um dinheirinho ali, eu ainda comprei a caneta errada, aparentemente, não sei, não, que agora eu tô estudando mais umas poucos aqui do passado, tô vendo, entendeu, umas coisas aqui, ó. Mas aí eu soltei os cão nele, né? Depois eu me arrependi, eu falei, não, é isso que o inimigo quer, que você faça isso com teu filho, né? Se comporte assim. Aí eu, me perdoe, filho, me perdoe, mamãe tá um pouquinho aflita. Aí ele, que é isso, mamãe? Me perdoa também. Tá entendendo? Me perdoa também. Meus filhos sempre tiveram esse negócio de pedir perdão pra mim, porque eles aprenderam isso comigo, pedir perdão pra eles. Ele, não, mamãe, me perdoa também, por favor, mamãe. Eu falei, não, deixa pra lá. Espera pra essa caneta aí milagrosa. Pode esperar? Ele, posso, mamãe. Mas não é essa aqui não. Eu falei, não tem problema não. Essa daqui eu fico comigo. É minha agora. Ele, tá bom, mamãe. Tá vendo? Entendeu? O filho vem, geralmente é criança, porque criança vê uma coisa na escola que, gente, vamos reprogramar toda a nossa mente de forma que a gente vai escandalizar o inimigo, tá bom? Entendeu? Criancinha vê uma bicicleta. Eu nunca pedi bicicleta pro meu pai. Eu sabia da situação, então eu nunca fui de pedir nada pro meu pai não, né? Muito não. Não vou mentir. Depois eu vou contando aqui aos poucos. Mas a criancinha vem, aí pede um brinquedo. Que nada, garota. A gente não tem nem onde cair morto. Vai comprar esse brinquedo. Gente, não. Ah, é? Olha, pega um caderno, uma caneta, um lápis, sei lá o que tem. Escreve aqui como é esse... Se ela sabe escrever, tá? Escreve aqui como é esse brinquedo, a cor que você quer. Aí você entertaina, e você entertaina ela ou ele, entendeu? E ao mesmo tempo vai fazendo com que eles mesmos manifestem, entendeu? De repente alguém te dá esse brinquedo, tudo bem que não é muito novo, não é novo, mas é segunda mão e a criança vai ficar feliz. A criança, sabe qual é criança, gente? Criança é tão fácil de ser feliz. Lembra quando tu era criança, cara? Antes de ir, por exemplo, vou te dar uma outra historinha aqui. Quando nós voltamos da cidade de Catende para Olinda novamente para morar com a minha vovó, entendeu? Minha vovó, que é Deus proteja minha vovó de todo o coração. Minha vovó tinha comprado um presente, entendeu? A única neta que a vovó tava com presente era eu, né? Acho que era por isso que às vezes eu era muito odiada na minha família, né? Já vinha a gente na filinha, né? Papai colocou a gente na filinha assim, e a minha vovó tava um pouco tensa. E eu vi quando minha vovó falou assim, cadê ela? Cadê ela? Aí meu pai, calma, fica calma, né? Aí quando veio minha vovó me deu um fogão, gente. Um fogão, não sei se ela achou no lixo, não sei se ela comprou, mas não era novo não, gente. Mas era um fogão de 6 bocas, de plástico, gente. Sem brincadeira nenhuma. Entendeu? E eu nunca esqueci, tá entendendo? É muito fácil de, entendeu, agradar uma criança, entendeu? Ainda mais se for uma criança de mente humilde e de uma mente grata, né? De gratidão. É muito fácil. Tanto é que isso foi 3.000 anos atrás. E eu ainda lembro da minha vovó me dando aquele fogãozinho com tanta alegria no coração dela, né? E, entendeu? E... Tá entendendo? Então não é muito complicado de reeducar crianças e reeducar a nós mesmos. Não é. É só queremos. Querer é poder. Entendeu? Então vamos trabalhar junto nessa. Gratidão,
entendeu? Controlar emoções. Bem, lembra que o inimigo, ele gosta de ver a pessoa agitada, né? Entendeu? Não, olha aqui, ó, chazinho de camomila, camomila, né? Camomila, água benta, toma água benta. Entendeu? Acende uma vela para os anjos da guarda. Eu acendo vela. É por isso que eu voltei para minha igreja católica, porque eu gosto do ato de acender vela, entendeu? Para os meus anjos da guarda, para os meus santos, para os meus ancestrais, entendeu? Essas pessoas que já foram antes de mim, que são meus ancestrais. Eu gosto desse ritual, me faz bem. Então, olha, é isso, tá entendendo? Eu já vou, que já tá muito longo aqui esse vídeo, eu vou deixar meus vídeos um pouco mais curtos, mas como eu já falei, se quiser, deixa um gostar, um não gostar, ou um comentário, e fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e faz o exercício que eu falei, o exercício, lembra do exercício do Salmo aí, do Salmo 65, versículo 9, para o versículo 13, escrevendo por 40 dias, 40 dias, faz aí que eu tô fazendo aqui, e também eu sou muito próspera, sou mesmo, graças a Deus, porque eu tenho esse conceito, mas eu quero ficar mais próspera ainda para ajudar mais pessoas, claro, né? Porque quanto mais próspera a gente fica financeiramente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, a gente pode ajudar outros. O negócio não é só, eu quero ser rica para mim. Não, é para ajudar outros, entendeu? Para ajudar outras pessoas. Não tem uma música que fala assim? É se dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, entendeu? Então, vamos lá, vamos, estamos juntos. Eu comecei esse exercício do Salmo 65 hoje, então vocês podem começar hoje também. Pega um caderninho aí, entendeu? Porque Deus não é pobreza, não. Não é um pecado, entendeu? Professar sobre o gospel da prosperidade, mas a concentração vem do quê? Da mudança interna. Não adianta querer ser próspero se não é grato por nada que tem. Tem que ser grato agora pelo que tem agora. Tá morando no barraco? Agradece o barraco. A mãe tá falando. Sou mãe. Um beijo. Te amo. Tchau. Tchau.